Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Sandra Chagas, sou cirurgiã dentista e hoje eu vim falar para vocês um problema que atinge a população mundial, que é a ansiedade. Mas para que eu não fique ansiosa, já ativa o sininho, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa o like e... Vocês notaram que eu não respirei? As pessoas ansiosas fazem assim. É tanto problema na cabeça, é tanta agitação que ela, quando vê, esqueceu de respirar. Elas agem exatamente assim, sofrem por antecipação. Pensam lá no futuro, não pensam no presente. Vivem no futuro. Tem uma conta para pagar daqui a 15 dias e já quer pagar logo, com medo de ter um terremoto, uma tempestade, o carro quebrar, o pneu do ônibus furar e um monte de tragédia que passa pela cabeça da pessoa. Então ela quer fazer tudo atropelado, tudo rápido, com medo de alguma coisa dar errado. O chefe pede um relatório para daqui 10 dias, já quer fazer hoje, nem dorme direito à noite, querendo fazer o quanto antes, com medo que alguma coisa possa dar errado. O filho atrasa 1 segundo da escola, já pensa que aconteceu uma tragédia, foi sequestrado, assassinado, ou sei lá o que mais. Então, é um sofrimento por antecipação. E todo sofrimento ou doença psíquica vira doença física. Por quê? Porque quem sofre de ansiedade está liberando cortisol a todo momento, que é o hormônio da fuga-luta, né? Antigamente, os homens das cavernas, eles fugiam, né, dos predadores, das feras, né? Ou iam caçar. Então, aquele momento, era só aquele momento que o cortisol era liberado. Depois ele abaixava. Vocês já viram um leão caçando? O leão é assim, ele corre atrás da presa, pega ou não, né? Muitas vezes nem consegue pegar, mas ele vai dormir. Ele não está preocupado com o que vai acontecer depois, ele vai descansar. Aí o cortisol abaixa. Mas quem sofre de ansiedade, a todo momento está estimulando o cortisol. O que vai acontecer? As adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins, com o tempo elas começam a fatigar, começam a cansar. Daí dá a fadiga adrenal, não consegue mais produzir o cortisol. Por isso que você vive estressado, mas ao mesmo tempo você vive cansado. Você vive com fadiga, com moleza, com sono, com falta de energia, porque além de tudo você não dorme também, né? Então ele é ao contrário da melatonina que te faz dormir. Muito cortisol diminui a melatonina. Pode dar problema com a sua tireoide também. Pode dar um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo. Ela vai descontrolar o mecanismo dela. Tem uma glândula que fica bem aqui no lobo temporal. Ela se chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala. É bem pequenininha. Ela faz parte do cérebro reptiliano, do cérebro primitivo, e é muito ligada às emoções. Então, com o estresse, ela não consegue dominar o cérebro frontal, que é da razão. Então, ela vive submissa a isso. Por isso que você não consegue agir com razão quando acontece um problema na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, em toda a sua vida. O que vai acontecer? Você vai desenvolver uma ansiedade generalizada. As causas podem ser traumáticas, traumas da infância ou até da barriga da sua mãe, quando você ainda estava lá. Pode ser do meio ambiente, o ambiente que você vive, né? Nessa correria louca desse mundo moderno, ou pode ser genética, mas a genética é em menor escala. Voltemos à ansiedade generalizada. Ela é dividida em 3 grupos. O primeiro grupo é tensão motora.
Ele é chamado assim porque ele mexe muito com a parte motora, com a muscular, pode te dar tremores, dor de cabeça, dores nas costas. O segundo grupo é chamado hiperatividade autômica. Ele é muito ligado ao sistema cardiovascular. Então pode te dar tremores, tontura, vermelhidão no rosto, ou diarreia ou constipação, seu intestino ou pode prender ou soltar, falta de ereção nos homens, dor no peito, boca seca, vontade de urinar frequentemente, empachamento. E o terceiro grupo é chamado hipervigilante. São aquelas pessoas hiper irritadas. A criança está chorando a 15 km de distância e a pessoa já está se irritando com o choro da criança. O cachorro late, mínimos barulhinhos já te irritam. A pessoa não consegue ler porque não consegue se concentrar na leitura, está pensando nos problemas, no que vai acontecer amanhã, então não consegue reter informação e tem insônia frequente. Bom, depois de tudo isso, vocês devem estar perguntando, e o que eu faço? Eu já me identifiquei com isso, eu tenho tudo isso, tenho algumas coisas, então eu tenho ansiedade. O que eu faço? Bom, tem a terapia cognitiva comportamental que ajuda, tem a transpessoal. A transpessoal eu tenho experiência porque eu mesma já fiz. São traumas, lembra que eu falei que uma das causas pode ser traumas que você nem lembra? O que acontece? A criança pode ter tido algum trauma que passou batido, desapercebido. Por exemplo, a mãe esqueceu ela na escola, perdeu a hora de buscar, faz parte do dia a dia, né? Mas para a criança, ela interpretou como um abandono. Então essa terapia transpessoal, ela faz um ressignificado, né? Não é nada de hipnose, é tudo feito consciente, mas vai fazer uma regressão, né? A pessoa vai voltar naquele ponto com técnicas, né, que causaram trauma e ela vai ressignificar aquele problema, aquele trauma com a mentalidade de adulto e não mais de criança, né? Porque a criança, ela não tem o raciocínio como o nosso, então vai ressignificar e vai ajudar bastante. Tanto a criança, o adulto, pode ter acontecido numa fase mais para frente, de adolescência ou já na fase adulta. Bom, o profissional vai saber o que fazer. Outra técnica seria a meditação, né? A meditação consiste em você, não é mente vazia, mas você descansar o seu cérebro. Mesmo que seja por 2, 3, 5 minutos, você tem que descansar seu cérebro, porque ele vive em hiperatividade. Então tem técnicas também de meditação que você pode buscar no próprio YouTube, né? Ou no Google. E também tem o Mindfulness. Mindfulness é uma técnica que quer dizer mente atenta. Então tudo que você vai fazer, você vai se focar naquilo que está fazendo. Você está comendo, você vai sentir o gosto do alimento, a textura do alimento, sem pensar em mais nada. Está na academia, vai fazer o exercício focando no exercício que você está fazendo. Não vai estar pensando na conta que tem que pagar amanhã, no carro que vai comprar, nada. Então é uma mente atenta, ajuda bastante. E tudo que você vai fazer agindo dessa forma vai ter um maior sucesso, isso eu garanto. A alimentação é muito importante, porque você se alimentando da forma correta, da forma saudável, seus órgãos vão trabalhar melhor e os hormônios vão ser liberados da melhor forma. Falando em hormônios, uma coisa que libera os hormônios do bem, que são a dopamina, as endorfinas, serotonina, noradrenalina, são os exercícios físicos. Mesmo que você não goste de fazer, não pensa, você vai sem pensar em nada. Eu garanto que no decorrer do exercício e principalmente no final, vai te dar uma sensação de bem-estar, sabe? Daquele dever cumprido. E alguns exercícios são muito bons. Por exemplo, uma corrida, mas não corrida, aquelas corridas
de muito esforço, porque senão vai liberar o cortisol. Um trotezinho, né? Natação também é bom. O boxe é outro exercício bom, porque te dá uma sensação de potência, e isso faz bem pro organismo. Então, tem alguns exercícios que fazem muito bem. E de maneira geral, qualquer atividade que você fizer, você vai estar pensando em outras coisas e não nos problemas. Outra coisa é o contato com a natureza. Se você andar descalço, né, na praia, na areia da praia onde as ondas quebram, que é o melhor lugar, ou na grama, na terra mesmo, você vai fazer o aterramento, você vai energizar seu corpo e vai tirar as energias negativas através do solo, funciona como um para-raio. Ou mesmo admirar o pôr do sol ou uma árvore, sua coerência cardíaca vai melhorar, não é a frequência é uma coisa, a coerência. Você estando coerente com o seu coração e com o corpo, tudo vai funcionar melhor. Mudança de hábitos. O que eu falei? Tudo que gera estresse te faz mal. Então, eu mesma tenho experiência. Eu tinha 2 empregos, um no extremo, outro no outro. Então eu andava 140 quilômetros por dia no trânsito aqui de São Paulo. Então era altamente estressante. Eu ainda sofro de estresse pós-traumático, porque hoje em dia eu parei com um dos empregos, só estou com um, então já melhorou bastante, mas isso demora, sabe, até sair da gente. Então eu mesma inventei uma técnica para o trânsito. Eu ficava no trânsito tensa, parava de respirar, me pegava várias vezes, prendendo a respiração. Então eu falei, caramba, eu estou aqui sem fazer nada, podia estar produzindo alguma coisa. Mas tem como você produzir alguma coisa no carro, por exemplo. Eu comecei a ouvir aulas, assistir não, né? Dirigir e assistir não dá. Mas você pode pôr áudios no seu celular ou em algum dispositivo do seu carro e vai ouvindo o que você quer. Aula, música, alguma coisa que te ajude a desvencilhar sua mente do trânsito. Você pode fazer tudo isso e mais uma suplementação para te auxiliar. Tem 2 aminoácidos, não precisa de receita, nada, porque são naturais, que é a taurina, que eu gosto muito. Você pode tomar 500 miligramas 2 vezes ao dia, e a L-teanina, 100 miligramas 2 vezes ao dia. Toma esses 2, que vai te ajudar a relaxar bastante. Mas, infelizmente, tem pessoas que só com isso não adianta. Tá tão grave a ansiedade que, infelizmente, tem que procurar um psiquiatra, um bom psiquiatra, que seja seu amigo, não aquele que chega e carimba uma receita. Uma pessoa que converse com você e que te auxilie, infelizmente, dando algum medicamento. Tem alguns medicamentos, aqueles que fazem recaptação de serotonina, não são viciantes, os de tarja vermelha não são viciantes, e em casos mais graves vai ter que usar tarja preta. Mas não pode passar de 2 anos, é um limite máximo, porque esses tarja preta viciam. Então, isso eu estou falando, gente, não é para vocês já irem tomando essas drogas, que são drogas mesmo. Isso é em último caso, numa crise que não tem jeito, então, infelizmente, vai ter que tomar o mínimo tempo possível. Tá certo, gente? Eu espero ter ajudado, eu contei um pouquinho também da minha experiência, porque eu também sou normal, eu tenho ansiedade sim, mas eu procuro fazer essas técnicas que eu passei para vocês e tem me ajudado bastante. Eu espero que ajudem vocês também. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que tenham esses problemas e até com as que não têm, porque elas podem evitar esse problema fazendo essas técnicas. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.